Embaixo. Aqui você vai precisar realizar seu login, usando seus dados de usuário e senha iguais aos informados no seu cadastro. Tendo feito isso, clique em Acessar. No cadastro de sua contribuição, você vai ser perguntado como tomou conhecimento do evento. É uma pequena pesquisa e sua resposta é de muita importância para a NTT. Pronto, estamos no campo Contribuição. Aqui embaixo temos a redação atual do dispositivo que selecionamos agora há pouco. Se desejar propor uma nova redação, é só fazer neste campo aqui, Redação Proposta. O campo abaixo, Justificativa, é para descrever os motivos e as vantagens da sua proposta de alteração ou desvantagens da proposta da ANTT. É bom citar as fontes que fundamentam a sua contribuição, como leis, normas, estudos, dados quantitativos, fatos, riscos, práticas do mercado regulado e outros. Neste campo aqui, Anexos, você pode incluir até 3 arquivos para cada dispositivo que você contribuir. São arquivos do tipo Word, Excel, PDF. Fazemos isso para os demais dispositivos que selecionamos anteriormente. Legal, estamos quase lá. Agora é só autenticar sua contribuição clicando neste campo Não sou um robô. E se desejar, marcar aqui para receber por e-mail atualizações sobre o evento. Então é só clicar em Enviar. Pronto, sua contribuição já foi feita. Cada contribuição registrada recebe um número de protocolo. Guarde esse número para futuras consultas. É isso, gente. Esse foi o tutorial de como utilizar a seção de participação social da NTT. Espero que tenham gostado, deixem seu joinha aqui no vídeo e se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal ANTT, inscreva-se. Muito obrigado por assistirem este vídeo e boas participações para todos. Senhoras e senhores, boa tarde. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, agradece a sua presença e a sua participação. Iniciamos essa sessão que está prevista pela Reunião Participativa 04-2025 ANTT, de acordo com a Resolução 6.020, de 20 de julho de 2023, que dispõe sobre o instrumento do processo de participação e controle social no âmbito da ANTT. Nessa reunião participativa estão previstas sessões presenciais nas seguintes cidades e datas. Já realizada no dia 2 de junho de 2025, na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Dia 3 de junho, na cidade de Resende, também Rio de Janeiro. Dia 6 de junho, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. Hoje, dia 26 de agosto de 2025, na cidade de Mangaratiba, Rio de Janeiro. E no dia 28 de agosto de 2025, na cidade de Barra Mansa, também Rio de Janeiro. A ANTT fez a divulgação do aviso da reunião participativa no Diário Oficial da União, do dia 6 de maio de 2025, seção 3, página 204. Publicou ainda no dia 18 de julho, seção 3, página 177, aviso informando das sessões nas cidades de Mangaratiba e Barra Mansa, com respectivas datas e endereços. Os procedimentos aplicáveis e a documentação completa da reunião participativa estão disponíveis no site da NTT. E convidamos para compor a mesa diretora da reunião, seção Mangaratiba, o presidente da reunião participativa, o senhor Marcelo Cordadello, SOROD NTT, o coordenador regional de fiscalização da infraestrutura rodoviária, COROD Rio de Janeiro, o senhor Carlos Frederico, a coordenadora substituta da região de fiscalização da infraestrutura rodoviária, COROD Rio de Janeiro, Simone Gleiser, e o membro da equipe técnica SOROD NTT, André Araújo. Podem se sentar.
Com a palavra, o presidente da reunião participativa 04-2025 NTT, o senhor Marcelo Gotardello. Alô. Boa tarde a todos. Então, em nome da NTT, gostaria de saudar os participantes dessa reunião participativa presencial, que está sendo filmado e posteriormente será disponibilizada no canal YouTube. Declaro aberta esta reunião prevista pela reunião participativa número 4 de 25, que tem como objetivo receber manifestações orais e escritas relacionadas ao levantamento de necessidade, bem como contribuições dos interessados quanto à necessidade de alterações contratuais da concessão da rodovia federal administrada pela concessionária Rio SP. Meu nome é Marcelo Gotardello, sou coordenador de gestão de investimentos de grande vulto e repactuação dos contratos de concessão. Fui designado como presidente dessa reunião participativa. Os membros aqui já foram apresentados. Vou fazer uma apresentação breve agora sobre a nossa concessão e as obras, as suas principais obras. Convido os membros da mesa a sentarem nas suas cadeiras. O botão meu aqui não está funcionando, meu filho. Aí. Aqui nossa programação, o intervalo vai depender do número de participantes. Então, na hora que a gente testou aqui, funcionou, mas... Próximo. Pode passar. O objetivo da nossa reunião, como os senhores sabem, é melhorar o nosso contrato, porque o contrato de 30 anos, não, de cada 5 anos a NTT vai fazer, e por isso que nós estamos levantando as suas contribuições. Pode passar o vídeo aí. Seja para uma praça de pedágio, uma passarela na estrada ou uma regra nova para o setor, o trabalho da NTT passa por um processo de participação e controle social. Qualquer pessoa pode participar e acompanhar todo o processo. São várias as modalidades de participação social. A reunião participativa é uma delas. Quer saber como funciona? Sempre que acontecer uma reunião participativa, a NTT está no início de elaborar uma proposta de regulação. Para isso, quer debater, esclarecer dúvidas e receber contribuições. As reuniões podem ser abertas ou restritas a convidados. Isso acontece em sessões públicas, que podem ser presenciais ou também virtuais. De uma forma ou de outra, todas elas são transmitidas ao vivo no canal ANTT no YouTube. A sua contribuição pode ser de forma oral, nas sessões públicas, ou também escrita, pelo sistema participante, que já tem o tutorial no canal da NTT no YouTube para te ajudar. Mas você pode entregar sua contribuição escrita pelos correios, pelo sistema SEI, ou até pessoalmente na NTT. Então deixe sua contribuição, participe, experimente o sistema participante. E, para acompanhar as sessões públicas, inscreva-se no canal ANTT no YouTube e ative as notificações no sininho. Vamos deixar também alguns links na descrição deste vídeo. Um abraço e ótimas participações! Pode passar para o próximo.
Pode começar já. Você tinha a ideia de que a melhora das rodovias pode vir de uma proposta sua? Contratos de concessão rodoviária costumam ser projetados para durar muito tempo, cerca de 30 anos. Ao longo desse tempo, muita coisa pode mudar. E quem vive essas mudanças de perto sempre tem novas ideias para compartilhar. Para isso, a ANTT trouxe uma inovação na terceira norma do Regulamento de Concessões Rodoviárias, que permite a qualquer cidadão propor mudanças nas rodovias concedidas. É o que a ANTT chamou de levantamento de necessidades. Nesse levantamento poderão constar propostas para inclusão, alteração, reprogramação e exclusão de obras e serviços, ou alteração de escopo, parâmetros técnicos e de desempenho previstos nos contratos de concessão rodoviária. O levantamento de necessidades será discutido em reuniões participativas abertas, um tipo de evento de participação e controle social que acontecerão periodicamente. Com uma antecedência mínima de 30 dias até as sessões públicas da reunião participativa, a ANTT disponibilizará o formulário para contribuição no sistema Participante, em participante.antt.gov.br. Já temos tutorial no canal ANTT no YouTube para ajudar a usar esse sistema. Então chegou o momento de colocar suas ideias para rodar, porque o que é feito para durar precisa sempre melhorar. Agora, senhores, essas são as fases do levantamento de necessidade. Nós estamos nas reuniões participativas. Após recebermos as suas contribuições, os técnicos farão as análises e sairemos com um relatório final com os pleitos escolhidos para compor a revisão quinquenal. Essa concessionária tem classe B. Essa é uma classificação que a ANTT faz. Conforme a classificação da concessionária, ela pode receber investimento mais ou menos. Classe B não tem limite, então ela pode receber qualquer número de investimentos, desde que os senhores aceitem, né? Nós vamos fazer audiência pública, vai depender do quanto vai alterar na tarifa. Aqui alguns dados da concessão. Ela compõe as duas BRs, a 116 e a 101, 626 quilômetros, 30 anos. O início da cobrança de pedágio se deu em março de 22. Aqui nosso sistema rodoviário. 35 cidades, 25 milhões de habitantes, 25 milhões e meio de habitantes que estão... As principais obras já executadas pela concessionária. O novo acesso a Fernão Dias. Pode passar o vídeo aí, querido.
Essas obras são mais na região metropolitana de São Paulo, né? Aqui temos o Ponte para Descanso em Pindamonhangaba, em Itatiaia. A concessionária atuou nos sinistros aqui na região da Serra, né? Todos sabem, mais de 450 ocorrências. Recuperou 200 quilômetros de pavimento. Implantou pórticos free flow aqui na região de Mangaratiba, Itaguaí e Paraty. E a principal obra em execução da concessionária atualmente é as obras de melhoria no traçado da Serra das Araras. Aqui nós temos alguns dados do contrato. Esse aqui é o percentual de execução contratual. Claro que isso aqui não há um atraso contratual, a concessionária ainda está dentro do prazo, né, da execução dessas obras. Aqui o planejamento quinquenal das obras vigentes. Então, nós estamos aqui, né, em Mangaratiba. A próxima reunião será, está em Rio de Janeiro, mas será em Niterói. E é isso. Chamar agora o representante da concessionária, o Otávio, apresentar melhor essa concessão. Aqui em cima, nesse. Não está aparecendo ainda. Boa tarde a todos. Quero também cumprimentar a mesa da reunião participativa, na pessoa também do presidente Marcelo. Então, sou Otávio Melo, sou da área de Relações Institucionais da CCR Rio SP. Então, dentro do contrato de concessão, tem a previsão, né, dessa revisão quinquenal. Então, a cada 5 anos tem essa revisão. Então, o que eu vou apresentar, grande parte, eu acho que dos senhores já viram, mas cabe reforçar sobre os compromissos e responsabilidades da concessionária CCR Rio SP. Falando do escopo e da atuação da concessionária, então, teve um processo de licitação, né? Então, antes, a CCR Nova Dutra atuou por um período de 26 anos na Via Dutra. Com o encerramento do contrato de concessão da Nova Dutra, teve um novo processo de licitação. O mesmo grupo econômico, foi a CCR, foi a vencedora desse processo de licitação em outubro de 2021, e o início das operações começaram em março de 2022. Ao todo, são 626 quilômetros de extensão, e aí contando com a Via Dutra, começando ali de São Paulo até Seropédica, e também agora o trecho da BR-101, que aqui é Rio Santos. Então, ao total, são 356 quilômetros da Via Dutra e 270 quilômetros na BR-101, aqui em Rio Santos. Essas são as cidades que nós chamamos de cidades lindeiras, né, da rodovia, como mencionado, começando aqui o trecho em São Paulo, falando de Via Dutra, até o trecho de Seropédica, e o trecho da Rio Santos, de Ubatuba, ali em Praia Grande, até a chegada no Rio de Janeiro. Essas são as cidades que são as cidades lindeiras da rodovia, e aí ao todo mais de 25, 26 milhões de habitantes que margeiam sobre a rodovia de São Paulo ao Rio de Janeiro. Pode passar, por gentileza. Investimento nesses 30 anos de concessão, ao todo são cerca de 26 bilhões de investimento, 15 bilhões são chamado CAPEX
que são as modernizações, né, da rodovia, e é justamente o que a gente está falando sobre a questão de obra. Então, toda a questão de obra são esses 15 bilhões de investimento, aquilo que está previsto dentro do contrato de concessão, e esses 11 bilhões são, cerca de 11 bilhões são OPEX, que são serviços da concessionária, serviço ele de guincho leve, guincho pesado, serviço médico. Então, todos esses serviços são serviços chamados OPEX. Pode. Aqui a gente mostra, dentro do contrato de concessão que nós temos, que é o PER, Programa de Exploração de Rodovia, nós temos alguns compromissos a realizar anualmente, né? A concessão começou em 2022, e aqui tem um recorte de investimentos de obras até 2031. Então, já nos primeiros anos, nós tínhamos algumas entregas, 2024, 2025, e nós estamos no ano de 2025, e nós temos entrega na região metropolitana, como foi mencionada e mostrada aqui no vídeo pelo senhor Marcelo, região metropolitana de São Paulo até Arujá, então inclui aí Guarulhos também, obras como os viadutos da Fernão Dias, Hélio Smith, e nesse contexto todo nós temos aqui uma ampliação de faixas adicionais, a Serra das Araras, que é entregue em 2028 e 2029, marginais, alça de acesso, passarela e dispositivos de retorno. Falando um pouco aqui da BR-101, as entregas, e aí se atentem muito sobre a questão do ano, esse ano é o ano de entrega, não o ano de início das obras. O ano de início das obras é um cronograma feito pela concessionária. A concessionária avalia qual é o nível de investimento, a complexidade que é essa obra, e ela avalia internamente quando inicia essa obra, né? Mas o ano de entrega, ele é contratual, e a concessionária precisa entregar essa obra no previsto no pé. Então, na BR-101, nós temos entregas aqui para 2028 até 2031. Pode passar, por gentileza. Principais melhorias e inovações, nós temos 100% de conectividade na rodovia Dutra e também aqui na BR-101, na Rio Santos. Quando nós falamos de conectividade, é como se fosse, mas não é essa a palavra ideal, mas é como se fosse o Wi-Fi. Então, você tem conectividade, você tem internet em toda a rodovia, independente do pacote de dados que você tem ou qual é o operador que você utilize. Se você precisar de um serviço da concessionária, você vai ter essa conectividade para acessar o nosso aplicativo, que é o aplicativo CCR USP, e dentro do aplicativo da concessionária, você consegue saber a condição de tráfego de um ponto a outro, sentido Rio, sentido para Ubatuba, sentido São Paulo. Você consegue pedir um serviço, seja ele de resgate mecânico, médico, você consegue, independente do pacote de dados, ou se você tem pacote de dados. Então, a concessionária oferece para o cliente que trafega pela Dutra ou pela Rio Santos esse sistema de conectividade. Iluminação, a Via Dutra será toda iluminada, de São Paulo até Seropédica. Na BR-101 está previsto dentro do contrato de concessão iluminação nos pontos chamados urbanos, então teremos iluminação nos pontos urbanizados da BR-101, 100% de monitoramento por câmeras, e isso um avanço tecnológico de cerca de 1.280 câmeras, Dutra e Rio Santos, radares, os canais de comunicação que já estão disponível aos clientes que trafegam pelas rodovias, que são aí o chatbot, que é como se fosse o WhatsApp, e também o aplicativo. Pórtico do Free Flow, que é a implantação na região metropolitana, e todos os sistemas que são sistemas de conectividade, de inteligência, para oferecer o melhor benefício para o cliente que trafega sobre as nossas rodovias. Com as obras que nós estamos em andamento, que são obras que estão na região metropolitana de São Paulo, aí até Arujá, obras no Vale do Paraíba, em São José, e obras nas Serras Araras, já são mais de 7 mil empregos diretos e indiretos do 3º para o 4º ano de concessão. A expectativa, e tem essa estimativa de mais de 220 mil empregos durante os 30 anos de concessão da rodovia. Falando em estrutura operacional de atendimento ao cliente,
Na Via Dutra nós temos 11 bases operacionais, 4 postos de pesagem, 6 praças de pedágio, um centro de controle operacional, fica em Santa Isabel, e outros 2 pontos de parada de descanso, esses aqui mencionados, um já em Pinda, o outro está em Itatiaia, e ainda nós iremos oferecer mais outros 2 pontos de parada de descanso para os caminhoneiros. Hoje o ponto de parada de descanso de caminhoneiro em Pinda, em Itatiaia, tem vagas para 140 veículos, sendo eles 120 carretas. Então tem uma boa utilização dos profissionais do volante nesses pontos de parada de descanso. Falando de BR-101, Rio Santos, nós temos 10 bases operacionais, começando aí de Ubatuba até a chegada em Itaguaí. Nós temos um ponto de pesagem, um ponto de parada de descanso que ainda será instalado, como mencionei. Hoje nós temos 2 já implantados na Via Dutra, teremos ainda mais um na Via Dutra e um outro que será implantado na Rio Santos. E são sistemas de pedágio eletrônico, que nós temos 3, um está localizado em Itaguaí, o segundo está em Mangaratiba e o terceiro em Paraty. São 3 pórticos chamados aí o Free Flow, que são os pedágios eletrônicos. Dentro desse novo contrato de concessão, entre os benefícios que o cliente pode usufruir na rodovia, nós temos o DUF, que é o desconto de usuário frequente, e esse desconto de usuário frequente, ele é disponibilizado para os veículos de passeio, então são os veículos leve. Então toda vez que você passa por um pórtico, você tem a tag, né? Se você passa por um pórtico do Free Flow, falando aqui da 101 da Rio Santos, você tem a primeira passagem, já tem 5% de desconto, e esse desconto ele pode ser progressivo de acordo com a praça ou o porte que você está utilizando esse serviço. Então, falando aqui de BR-101, em Paraty são 10% de desconto, Mangaratiba 48% e Itaguaí 70% de desconto. Esses descontos são oferecidos e disponibilizados durante o mês. Então, dentro do mês, começa a primeira passagem, se você passou no dia 1º, você tem 5% de desconto, e esse desconto máximo pode chegar, no caso de Itaguaí, 70% dentro do mês. Virou o mês, de novo, aí você precisa ter esse desconto progressivo, chegando aí ao teto de 70% de desconto. Tem um DBT, que é o desconto básico do TAG, e esses são oferecidos aos veículos comerciais. Então, caminhões têm 5% de desconto por eixo rodado. Então, passou por um pórtico, se tem a leitura, né, se tem o TAG, você consegue ter 5% de desconto. Isso, lógico, estou falando muito aqui direcionado para a BR-101, que aqui nós temos os pórticos do Free Flow, mas caso trafegue pela Via Dutra, você pode passar na pista automática com o TAG e você vai ter esse mesmo desconto. E esse desconto na Via Dutra, ele tem aí nas praças de Arujá, até a chegada ali também em Itaguaí, com esses benefícios aos clientes que trafegam por essas rodovias. Falando na questão de meio ambiente, então há um compromisso da concessionária em padrões de desempenho e de sustentabilidade, e aí os programas socioambiental a serem implantados, programa de carbono zero, as certificações ISO 9001, ISO 38001 e ISO 55001 e também a 14001. Todas essas certificações, hoje a concessionária já usufrui, já tem. E aí todas as diretrizes da concessionária são pautadas pelo programa de compliance, combate à corrupção, suborno, foco no desenvolvimento dos negócios. E nós temos o nosso canal, que é um canal confidencial, que também é disponível para os clientes, trazendo essa transparência da concessionária. Então, essa é uma visão geral, né, da concessionária, nesses 30 anos, quais são as nossas obrigações. Eu só reforço nas questões de implantação e de obras, como eu mencionei, até 2031 nós teremos obra na Via Dutra e também na Rio Santos. Esse é um investimento que chega de cerca de 1,4 bi pela concessionária anual,
né? Se nós estamos falando de 15 bilhões durante esses 30 anos, os primeiros anos, os 9 anos, são anos de obra e de modernização da rodovia. Além de trazer mais fluidez, além de trazer mais a questão voltada para o tráfego, também vai trazer mais segurança para aqueles que trafegam pela nossa rodovia. Porque além de ter a questão de fluidez de tráfego, é importante preservar vidas, né? Então, todas essas modernizações, toda essa infraestrutura é voltada para esses pilares, além da questão de mobilidade, também para uma questão de segurança da rodovia. Então, mais uma vez, agradeço aí a oportunidade de falar sobre a concessionária, que nós possamos ter uma boa reunião participativa. Alô? Bem, senhores, vamos então iniciar a chamada dos participantes inscritos para a manifestação. Oral, o tempo será de 5 minutos para cada inscrito. Quando chamados, por favor, se identificar com o nome completo, se for o caso, o nome da empresa ou entidade que representa. Sendo assim, chamar o seu Rodrigo Farnedezes, do PROCON Municipal de Mangaratiba. Por favor, senhor. Boa tarde a todas e todos, né? Primeiramente, é um prazer poder estar aqui, não só hoje, né, estando no PROCON, mas também como cidadão do município de Mangaratiba, pois é uma luta que antes mesmo, né, desde 2020, uma reunião que houve lá em Angra dos Reis, antes da pandemia, já estava acompanhando, e é sempre uma oportunidade para nós, como sociedade, estarmos nos manifestando, né? O tempo é curto, mas vamos tentar pontuar, né? Primeiro, eu queria deixar até fazer uma sinalização da ausência, né, às vezes de respostas, até que o PROCON recebe da CCR. É muito comum o consumidor procurar o órgão para reclamar, principalmente das questões relacionadas à cobrança do pedágio. A pessoa falando, está tudo pago, passei no pedágio, fui cobrado e estou sendo multado agora pela NTT. Muito comum isso, muitas vezes eu acho que é possível que a pessoa também esteja enganada, mas às vezes é possível que haja até falha nesse sistema de cobrança, isso é normal, inclusive o PROCON do Rio de Janeiro, ano passado, retrasado, chegou a falar alguma coisa nesse sentido, que foi levada em conta pelo Ministério Público Federal, pela DPU, Defensoria Pública da União, e o Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Estadual, que ingressaram com uma ação no ano passado, ainda não houve o trânsito em julgado, mas eu acho de grande importância que seja levado em conta o fato de que esse pedágio foi experimental. Muitas pessoas podem não ter sido suficientemente informadas, educadas, orientadas a lidar com esse sistema free flow. Então, esse é um problema grave, que eu acho que poderia até por uma liberalidade também a nível de governo federal, Congresso Nacional, anistiar, né? Fala-se muito anistia hoje em dia, eu acho que essa palavra anistia se caberia muito ao usuário aí da estrada, que às vezes não teve essa oportunidade de se habituar com esse sistema, ou foi vítima até de uma falha, porque é possível sim que os sistemas falhem. Às vezes a pessoa reclama, eu estava em tal lugar, não estava ali na hora do pedágio e fui tarifado. Então, essa é uma preocupação que eu, tanto no PROCON, mas como cidadão eu tenho, apesar de não dirigir, né? Mas eu acho fundamental isso, independente da ação judicial, que é uma ação civil pública do MPF, poderia haver essa sensibilidade, que eu sei que às vezes não dependeria só da NTT,
mas poderia sim ser encaminhado ao governo federal, ser passado ao Congresso Nacional a possibilidade de isentar, de anistiar essas pessoas, né? Já que eu falei, isentar, isso é uma outra demanda da nossa região. Existem também questionamentos que chegaram à esfera judicial também, por via de ação civil pública, que até o município aqui de Mangaratiba é autor de uma ação, o município de Paraty é autor também de uma outra ação. Existe uma ação popular de uma ex-vereadora de Angra, que passei a acompanhar antes mesmo de estar no PROCON, né, como assistente de litisconsocial social, e todas elas pedem isenção para o morador. E também, num certo momento, passou a cogitar sobre a isenção para certos grupos sociais, como os quilombolas, comunidades indígenas, e eu inseriria aí as comunidades tradicionais. É algo que a gente precisa olhar, principalmente com foco social. Hoje a gente pensa assim, mas quem tem carro pode pagar? Nem sempre. Hoje a gente tem uma quantidade enorme de pessoas no Brasil que tem automóvel, né? E essas pessoas não necessariamente podem ter condições. O Papo Duf nem sempre resolve esse problema. Eu sei que ele gera um abatimento, um desconto, mas pessoas que às vezes moram no mesmo bairro, que saem da sua casa para ir comprar pão na padaria, passam no pedágio, essas pessoas precisam ter um outro tipo de olhar. Então, eu acho que seria fundamental, quem fosse, mesmo que não chegasse ao ponto de isentar morador, que eu acho que deveria, né, mas vamos alternativamente pensar numa seguinte hipótese: aqueles que forem inscritos no CadÚnico, pessoas que são representantes dessas comunidades, né, quilombolas, os caiçaras, no caso os pescadores, que é um grupo social da nossa região, né, e também as comunidades indígenas. Nós não temos em Mangaratiba, mas temos em Angra e temos em Paraty. Acredito que Ubatuba talvez tenha. Então, são pontos fundamentais que eu acho que poderiam ser levados em conta na revisão contratual. Mesmo que isso altere alguma questão aí entre o concedente e o concessionário, mas são pontos a serem revistos. Então, esse contrato foi feito durante um governo que, infelizmente, era autoritário, um governo, embora democrático, mas não tinha uma visão participativa, e agora sim nós podemos discutir melhor. Então, fica aí minha sugestão, como cidadão nesse caso, né? Mas eu também acho importante também uma outra questão para finalizar, que são as obras que nem sempre têm a ver com esse cronograma, que são as obras que deveriam ser feitas para evitar justamente acidentes, porque nós temos acessos indevidos, infelizmente, pontos em que, por exemplo, um carro pode vir no sentido Angra e dobrar no sentido litoral e causar um acidente. Eu estava vindo hoje para cá, de Muriqui para cá, encontrei uma carreta, ali, um veículo ali, que parece que houve um acidente, agora início da tarde, finalzinho da manhã. Então, eu fico preocupado com isso, né, que a gente possa, independente das obras do cronograma, estar adiantando aquelas que têm a ver com risco, aquelas que podem causar um acidente mal, porque são vidas que a gente tem que se preocupar. Então, agradeço a oportunidade, acho que temos que participar e manifestar tudo isso aí, e que tudo isso fique registrado e encaminhado também para o governo federal, para a União Federal, né, tanto o legislativo como o executivo, poder fazer algo. Muito obrigado aí. Obrigado, Rafael. Rodrigo. Rodrigo, desculpa aí, cerimonial que previu esse pisca-pisca aí, mas foi meio grosseiro. Suas contribuições vão ser ouvidas e levadas em consideração, sim. Tá? Chamar agora o Rafael, o representante do assessor do deputado Hugo Leal. Ô, Rafael, deixa eu falar que nós vamos olhar a sua apresentação dali. Tudo bem. Você pode passar ali para o... Não, você pode passar aqui, porque senão não vamos levantar da mesa, senão toda hora não, levanta. pode ir. Tá? Pode sem ir, problema. continuar. Boa tarde a todos, me chamo Rafael Sendon, muitos aqui já me conhecem. Hoje eu estou aqui representando o deputado federal Hugo Leal, que ele não pôde estar presente. Então, hoje eu estou representando o deputado e toda a comunidade da Costa Verde. Pode passar o primeiro slide, por favor. O impacto do pedágio Free Flow levou as comunidades da Costa Verde. Próximo. Em 29 de novembro de 1926, foi criado o bairro de Coroa Grande. A Rio Santos foi inaugurada em 1970, com a sua duplicação de Santa Cruz até Mangaratiba, no distrito de Itacuruçá, em 2010. Próximo, por favor.
Na semana passada, nós tivemos uma decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes. A decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes afirma que, embora a cobrança de pedágio seja constitucional, ela não pode impor restrições na razoável ao direito de ir e vir dos cidadãos, que precisam se deslocar diariamente para as atividades essenciais, como trabalho, escola, serviços públicos e comércio. Próximo, por favor. Então, esse é um problema que nós estamos vivendo ali em Coroa Grande, no Itimirim. Hoje, o único retorno que nós temos é em Itacuruçá, que fica após o pedágio. Então, hoje, para nós sairmos do nosso bairro e irmos à padaria, nós pagamos 2 pedágios em 2 minutos, em 2 quilômetros. Então, hoje, se você vai numa padaria no final de semana, você já sai pagando R$15 para você comprar um pão, para fazer um simples retorno, para levar um filho ao médico, para ir a um posto de saúde. Então, essa é a realidade dos moradores do Itimirim. Próximo, por favor. Então, hoje o que nós queremos é o quê? A isenção total para os moradores locais do Itimirim, não para o município todo de Itaguaí. Então, nós queremos ou a isenção para os moradores do Itimirim, próximo slide, por favor, ou seria um retorno antes do pedágio. Então, esse projeto foi apresentado lá na Prefeitura de Itaguaí. Então, do outro lado do bairro vai ser construída uma via marginal de 1,2 quilômetros. Só que essa via marginal não vai atender os moradores do Itimirim. A nossa necessidade seria uma construção de uma via marginal do outro lado. Só que para não chegar no âmbito de que falar, não, vai ter um custo adicional para ser construída essa outra via marginal com retorno. Então, nós estamos pedindo o quê? O cancelamento dessa via marginal, sentido norte, que vai começar ali do pedágio até a entrada de Coroa Grande. Então, já reduz um custo para a concessionária. Próximo, por favor. Desculpa até pelo desenho, que eu não sou muito técnico. Então, nós estamos pedindo para construir uma via marginal do lado contrário, que seria norte-sul, começando ali no campo do Itimirim e indo até Itinguçu, que é onde é o último bairrozinho de Itaguaí, que é onde fica o radar de 80, para quem não conhece. Na altura do pedágio, nós estamos pedindo que seja construído um retorno em U e o pedágio seja deslocado para onde tem um radar de 80. Porque, pelo que foi levantado na última reunião lá em Angra, um retorno tem que estar, no mínimo, 500 metros antes do pedágio. Então, essa seria uma das soluções. Próximo, por favor. Essa é uma situação crítica também ali do bairro do Itimirim. Nós temos uma escola e um bairro do lado, que é o Castelinho. Então, como vocês podem ver na foto, muitas crianças trafegam no acostamento. Então, isso seria uma construção de imediato, seria uma calçada para atender todos os alunos e os moradores dali daquela localidade. Então, isso é de imediato, para a segurança dos moradores e das crianças que vão para a escola. Próximo, por favor. Então, esse é o retorno do trevo de Coroa Grande. Ele também vai ser extinto parcialmente, esse retorno. Então, só vai ter direito a usar esse retorno quem vem de Itaguaí e quer retornar para Itaguaí. Hoje, ele é utilizado das duas formas. Quem vem de Itaguaí quer voltar para Itaguaí para entrar em Coroa Grande, ou quem quer ir para o Itimirim, voltar para o meu bairro, e quer vir para Mangaratiba. Uma dessas alças vão ser fechadas, só vai ter direito quem quiser ir para Itaguaí. Então, eu que sou do Itimirim, já vou pagar 2 pedágios para ir na padaria. Quando eu quiser voltar para a minha residência, eu vou ter que fazer um retorno que fica a 5 quilômetros depois do trevo de Coroa Grande, que esse retorno vai ficar na entrada da Ilha da Madeira. Então, nós já somos prejudicados com o pedágio e vamos ser prejudicados mais ainda com o retorno, porque nós vamos ter que andar 5 quilômetros, fazer o retorno na Ilha da Madeira e retornar para o nosso bairro. Então, nós ali temos espaço para isso, estamos reivindicando uma rotatória alongada no quilômetro 412. Próximo, por favor. Estou um pouquinho rápido, é só para não perder muito tempo. Isso seria em relação às marginais do município de Itaguaí. Todas essas marginais já são existentes, só vai haver uma melhoria para elas. Então, hoje já tem muitas residências, comércios, que vivem nessas vias marginais. Há muito tempo, elas já são utilizadas como vias locais de mão dupla.
Então, hoje, o que nós queremos é o quê? Que essas marginais continuem de mão dupla para poder continuar atendendo os moradores dessas localidades. Eu sei que algum trecho saindo da Ilha da Madeira não tem como ser mão dupla, tem que ser mão única, mas que isso seja discutido com as prefeituras para não prejudicar os moradores. Próximo. Então, vamos lá, agora falar um pouco, como eu estou representando o deputado federal Hugo Leal, vou falar um pouco dos municípios de Mangaratiba, Angra e Paraty. Incluindo a duplicação de Mangaratiba a Paraty vão ser 80 quilômetros de duplicação. Vão ser 31 quilômetros. Vão ser 39,7 quilômetros em Mangaratiba, 40,3 quilômetros em Angra dos Reis. Só que o que me deixa mais preocupado, está ali, ó, 37 passarelas. Só que dessas 37 passarelas, somente uma vai ser construída no município de Mangaratiba e 36 no município de Angra. Essa é a minha maior preocupação. Próximo slide, por favor. Esses aí são os pontos mais críticos de Mangaratiba, onde realmente precisam de passarelas. Itacuruçá, Muriqui, principalmente Cachoeira 1 e Cachoeira 2, Praia Grande, Reserva do Saí, que bem aqui em frente tem um fluxo muito grande de moradores que vem para o ponto de ônibus e vem para a praia, comunidade quilombola da Praia do Saco. Temos muitos hotéis onde muitos funcionários vão de condução e atravessam a rodovia Rio Santos para poderem trabalhar nesses hotéis, nesses condomínios. Itacurubitiba, que tem uma escola e uma ESF, e Conceição de Jacareí, onde também tem um fluxo muito grande de pedestres que atravessam a rodovia. Próximo, por favor. Então, esse é um anteprojeto e um projeto executivo do Trevo de Muriqui. O anteprojeto favorece totalmente os moradores para poder se dirigir à localidade. Muriqui é um distrito que tem o maior número de habitantes de Mangaratiba. E o projeto executivo favorece a concessionária, mas não favorece os moradores. Porque com o projeto executivo, para os moradores entrarem na sua localidade, vão ter que andar mais de 2 quilômetros para poder entrar em Muriqui, sendo que pode ser feito um acesso direto. Próximo, por favor. Então, essa é uma outra comunidade que é a Ingaíba. Hoje, o retorno do projeto é somente para favorecer o condomínio Porto Belo. A 500 metros depois, tem a saída da comunidade da Ingaíba, onde lá tem escolas, tem muitos moradores, posto de saúde. E o próximo retorno para essa comunidade fica a 5 quilômetros depois. Então, se uma pessoa passa mal na Ingaíba e a ambulância tem que vir às pressas para Mangaratiba, ela vai ter que sair da Ingaíba, o motorista vai ter que andar 5 quilômetros sentido Angra dos Reis e voltar mais 5 quilômetros. Então, esses 10 quilômetros salvam vidas. Então, pode muito bem pegar esse pedágio, andar com ele aí uns 600 metros, que além de favorecer o condomínio Porto Belo, vai favorecer também a comunidade da Ingaíba. Próximo, por favor. Então, esse é a comunidade de Itacurubitiba. De um lado, como vocês podem ver, tem um lado residencial, e do outro lado, que é o lado da praia, tem uma escola municipal e tem uma ESF. Então, nesse ponto, não tem nenhuma passagem de pedestre. Então, hoje, se os alunos quiserem ir para a escola, elas vão ter que atravessar 2 trechos duplicados, atravessar uma mureta para poder ir para a escola. Então, esse seria um ponto essencial para ter uma outra passarela. Próximo, por favor. Chegando em Paraty, essa é uma outra comunidade que também está sendo afetada pelo pedágio Free Flow. Esse pedágio também está sendo igual ao Itimirim. Como vocês podem ver lá, é a divisa de Angra com Paraty, ali é a comunidade de Paraty, e logo em seguida vem um pedágio Free Flow. Então, para os moradores locais se circularem naquela região e para o próprio município, elas têm que pagar 2 pedágios. Então, essa é uma outra reivindicação nossa. Próximo. O Free Flow, ele corrige isso. Por quê? Porque aí o cidadão vai pagar por tamanho do percurso que rodou. Eu acho que é mais leve essa solução. Essa é uma fala do ministro dos Transportes dessa semana, que teve uma audiência pública lá em Brasília. Um diretor da NTT já teve uma mesma fala numa audiência pública. Rafael, só o seu tempo já esgotou. Tá, já estou terminando já. Aí já teve uma outra fala, e isso a gente pode ver que não acontece aqui no Rio Santos.
Hoje, o pedágio Free Flow, ele dá uma economia de mais ou menos 30% para a concessionária. Só que hoje, nós podemos ver que a diferença das quilometragens não é a mesma por valor da cobrança do pedágio. Próximo, por favor, já estou terminando já. Isso daí é um pedágio Free Flow ali de Itaguaí. Isso é uma sugestão de comunicação. Hoje, quem passa no pedágio, ninguém reconhece que isso é um pedágio, acham que é um radar de velocidade. Próximo. Isso é uma sugestão, poderia ter uma placa em cima indicando o pedágio Free Flow. Próximo. Aí, esse é um pedágio Free Flow da Econorte. Próximo. Isso é uma sinalização de pista do pedágio Free Flow. Então, essa é uma das nossas indicações para o pedágio Free Flow. Agradeço a todos pela oportunidade e uma boa tarde. Obrigado, Rafael. Seu Rafael, só com as suas proposições já justificaria a nossa audiência aqui, né? Tá bom. Agora, chamar o seu Delmo Pinho, representante da FEComércio do Rio de Janeiro. Rafael está de parabéns, trouxe até torcida animada, hein, mano? Pois É isso aí, mano. É. Fez boas colocações, é muito importante. Depois o objetivo dele vai ficar complicado agora. É. Né? Pediu 16 passarelas, pediu... É. A gente só tem que tomar cuidado com o seguinte, pessoal, o que não está previsto no plano de exploração da rodovia, que é um contrato onde tem todas as obras, é diferente dos contratos antigos, o que não está dentro do contrato representa aumento de pedágio. Então, a gente tem que... Peraí, calma, quem está falando agora sou eu, Rafael, calma. Então, a gente tem que calibrar as coisas, né? Eu gostei até quando ele falou do cancelamento daquela via marginal, porque sobra um pouco de dinheiro. Então, o próximo aí, por favor. Bem, pessoal, isso daqui, para mim, é um dos 2 pontos mais importantes aqui dentro de Mangaratiba, que é justamente a Praia do Saco. Eu sou da FEComércio, a Federação de Comércio, Bens e Serviços aqui do Rio, do Sistema S, é a dona do SENAC e do SESC, né? E nós temos que proteger o comércio lindeiro, porque o comércio lindeiro é importante para a cidade, mas é importante para quem está na estrada. O cara precisa ir a um banheiro, o cara quer tomar um refrigerante, quer dar uma paradinha, comer alguma coisa, então precisa ter o comércio lindeiro, né? E, originalmente, o estudo que a CCR tinha feito é aquele anteprojeto lá em cima. Ela, na verdade, ela vai estudando, vai fazendo tentativas de solução, né? Depois, tivemos algumas reuniões com a Prefeitura e tal, e a CCR, e evoluiu para aquele segundo, ali de baixo, né? Onde teria uma alça de viaduto lá na frente para cruzamento de tráfego. Por quê? Onde tem a cidade, tem as faixas nos 2 sentidos de tráfego, 2 faixas por sentido, e você não pode ficar fazendo esses retornos em nível para não ter acidente. Bom, e aí nós sugerimos, então, à Prefeitura e à CCR, essa proposta ainda não nos atende, porque ela é nociva ainda para o ambiente urbano. Não é que ela é uma proposta ruim, só que para ali ela não serve. É isso. Vamos ao próximo slide, por favor. E aí, só para a gente ter uma ideia, na verdade, esse lugar aqui parece que é plano, mas na verdade isso aqui é uma descida até forte. É onde tem o Pardal e aonde tem a faixa de travessia. E vocês vão perceber que dos 2 lados da estrada tem um barranco. Na verdade, antigamente, a estrada São João Marcos, que foi a primeira concessão rodoviária do Brasil... Opa, legal, obrigado. Foi a primeira concessão rodoviária do Brasil, tem há mais de 100 e tantos anos atrás. Eu só não sei fazer essa desgraça aqui funcionar. Ah, agora dá. Obrigado. Então, o que é a nossa proposta? Como aqui já é mais alto, altear um pouquinho mais, cerca de 1,5 metro de altura, ali é uma rampa, né? E aí dá para a gente encaixar perfeitamente uma coisa que Mangaratiba está procurando há muitos anos, que é, não é isso, prefeito? Que é seguir a estrada São João Marcos. Então, teria ali o encaixe nesse pedaço aqui, daquela estrutura, uma pista indo e uma voltando,
e 2 calçadas. O pedestre vai atravessar tranquilo. Existe um número muito grande de acidentes que têm ocorrido no ano passado e esse ano, inclusive fatal, né? Nessa faixa de travessia, que é muito ruim para o pedestre e para o camarada que está na estrada também. Então, a nossa sugestão no âmbito desse negócio é altear isso aqui um pouquinho, a descida, encaixar aquela estrutura e fazer esse que se chama rotatória alongada, que é uma coisa em nível. Cabe perfeitamente... Muda o próximo aí, mestre, que eu não estou sabendo. Ah, agora foi. Que dá para encaixar perfeitamente. Olha só, você vendo de cima, o trevo da Praia do Saco, em Mangaratiba, é muito grande. Então, dá para colocar direitinho a rotatória alongada aqui, melhorando o que existe. Inclusive, vai sair uma obra bem mais barata. E o que a gente queria pedir é que isso fosse dado uma prioridade de execução. Adiantar o cronograma. E, nesse sentido, nós estaríamos interessados em fazer uma parceria com a NTT e com a CCR para a gente ir com a Prefeitura lá em Brasília e pedir ao Ministério dos Transportes para autorizar adiantar. Lembrando o seguinte, o dinheiro das obras não é do governo, é do concessionário. Ele tem financiamentos, ele tem uma série de coisas. Então, a gente tem que arrumar algumas circunstâncias onde ele possa mudar o cronograma sem ter um prejuízo em cima disso. A nossa percepção é que, na verdade, aqui já tem um barranco de mais ou menos 2 metros e pouco de altura, era só subir um pouquinho mais a estrada. Esse aqui é de um lado, e ali, esse aqui é do lado do Fórum, e ali é do outro lado da São João Marcos. Obra mais barata, melhor e mais rápida. Bom, outro ponto que o Rafael já falou, que estamos totalmente de acordo também, é simplesmente o seguinte: eles não colocaram nada por causa do Porto Belo, eles colocaram por causa de estudo de demanda, Rafael. O concessionário, ele faz estudo de demanda para saber aonde tem mais travessia de pessoas ou não, e aonde é mais importante ter um retorno de determinada forma ou não. Então, o que eles fizeram? No caso aqui, houve um equívoco por parte deles, que eles botaram aquele retorno antes do acesso da estrada da Engaíba, eles têm que deslocar ali, ó, nessa parte aqui, eles têm que arrastar o retorno dali e colocar aqui. E aí vai ficar todo mundo contente, porque atende todo mundo. O que isso vai custar a mais para a CCR? Provavelmente vai custar muito pouco a mais, ou talvez nada, né? E o objetivo desse tipo de reunião é justamente o seguinte: olha só, um tem uma ideia e o outro dá um aperfeiçoamento na ideia. Às vezes um erra e às vezes o outro acerta. O negócio é esse. Bem, o que me preocupa mais é o caso de Conceição de Jacareí, né? Porque é o seguinte, eles não estão colocando, nem eles, nem a NTT, essas obras porque eles querem. É porque isso está num contrato. E essas concessões agora são muito diferentes das concessões anteriores. Não interessa quando é que o cara vai começar a obra, interessa o seguinte: ele tem dia para entregar. Se ele não entregar naquele dia, ele tem problema na tarifa de pedágio de imediato, né? Então, é um sistema muito mais inteligente. Você dá mais liberdade para quem está fazendo, mas tem prazo, né? E nesse modelo que foi estudado para a Conceição de Jacareí, como eles têm obrigação de fazer um retorno independente para carros, caminhões e ônibus, a solução que eles estudaram algumas alternativas que eles mostraram, mas a que eles acharam que seria mais adequada seria levantar, altear a estrada nesse trecho, naquele canteiro central, e encaixar um viaduto por baixo, como aquele que eu propus ali, só que numa situação muito pior, porque na Praia do Saco nós temos a natureza nos ajudando, tem um morro ali. Ficou fácil. Aqui já ficou difícil. Agora, o problema é que vai ter um morro no meio da cidade, um morro que nesse ponto aqui vai ter 7 metros de altura, e ele vai baixando para os lados. Então, o que eu ia sugerir é que talvez houvesse a possibilidade de se estudar, encaixar, aproveitando o relevo aqui, que é morro e tem um pouco de mato e não tem praticamente casas, encaixar um retorno elevado aqui por cima, que aí você aproveita o barranco para subir, para descer,
e encaixa a estrutura por cima da estrada. E aí a estrada ficaria no jeito que ela está hoje, em nível. Só que ia ter que colocar, provavelmente, 1 ou 2 passarelas. Não, já estou acabando já. Tá, só falta mais um slide. Isso aí é o que eu queria sugerir que fizesse um reestudo, né? Bom, entre outras coisas, com relação ao pedágio, olha só, a colocação do pedágio free flow não foi sugestão de nenhum concessionário nem da NTT, foi uma sugestão do Banco Mundial. Eu participei desses estudos acompanhando. Eu era do governo do Estado na época, né? Então, isso foi uma imposição, porque nós não temos, isso ainda não é um free flow. Tá? O que nós temos, nesse momento, é um pedágio sem cancelas. É isso. Vai ser um free flow. Tá? Então, o que é o free flow? Na Dutra, por exemplo, você tem a pista central e você tem a pista lateral. Quem for pela pista lateral não vai pagar pedágio. Vai pegar engarrafamento, porque todo mundo não quer pagar, óbvio, né? Quem for pela pista central vai pagar o pedágio. O pedágio é um pedágio quilométrico que guarda a relação com o valor desse, né? E você vai ter as agulhas de entrada e de saída. Cada agulha vai ter um equipamentozinho eletrônico e você, para entrar ali, você tem que estar com o chipzinho, com aquele, né, o tagzinho. O tag vai marcar. Se andou 3 km, vai pagar 3 km. Se andou 10, vai pagar 10. Isso é o free flow. Então, isso aqui é um início de free flow, mas não é o free flow. Tá? Bom, o chefe de gabinete do deputado Hugo Léo, lá em Brasília, estava conversando com ele outro dia, ele deu uma ideia que eu achei sensacional, para acabar com o problema da cobrança muito apertada para quem mora do lado do pedágio. Não é? Porque, por enquanto, como nós não temos free flow de verdade, né? Nós temos um cancela livre, o cara fica pagando e fica tomando multa. Então, se botar um temporizador no pedágio, 10 minutos, por exemplo, todo mundo que mora ali, por exemplo, em Coroa Grande, ou nessa localidade de Itimbiri, né? Itimbiri, vai poder chegar no trevo de Itacuruçá e voltar. 10 minutos dá perfeitamente com o pé nas costas, dá quase que para ir a pé, né? Acaba o problema do conflito e a gente não tem esse desgaste de ter que tirar uma praça de pedágio e tal, porque isso aí é complicadíssimo, né? Isso, inclusive, vai à justiça, é um caso que vai levar anos. Então, nós temos 2 soluções. A gente quer arrumar o negócio, uma solução rápida, sem briga, e que resolve o problema do bolso da moçada, ou a gente vai ficar naquela disputa, né? Então, isso aí foi o PRF Dias, que trabalha com o Hugo, que deu a ideia. Achei sensacional. Bom, a outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, esse túnel que tem aqui, do sair para lá, para a Praia do Saco, ele tem um gabarito, não é 4.2 não, é de 5.2, não serve. O gabarito é 5,5, então o túnel é alto para burro, só que aquelas pestanas que tem antes dele e depois, aqueles negócios de concreto, aquelas barras, se o caminhão for dentro do gabarito de 5,5 que a lei permite, ele bate no teto. Então, tem que consertar. A outra coisa que eu queria, isso é muito preocupante para mim, é a questão, acabou a obra, todas as encostas, na minha opinião, tem que ter reflorestamento. Porque, senão, pessoal, vai acontecer o que aconteceu na Dutra, em Resende. Era o pedaço mais bonito da Rio-São Paulo. Aquelas árvores, aquele negócio lindo. Os malucos do IBAMA apareceram lá, a CCR, na época, era outra concessionária, teve uns acidentes lá dos retardados andando a 170 por hora na estrada, bateram, morreu todo mundo, é evidente. Bateu no eucalipto daqueles. Resultado, cortaram todas as árvores, cortaram os eucaliptos, cortaram tudo. Ficou uma coisa horrorosa. Qual é a compensação ambiental que deram? Foram plantar uma praça, que não, quem decidiu isso foi o INEA, foi plantar uma praça em São João do Meriti. Pô, o que nós de Resende tínhamos com São João do Meriti? Ficar na Baixada Fluminense. Então, pessoal, eu acho que a gente tem que forçar, que tem que reflorestar as encostas todas, porque a nossa região é uma região de floresta atlântica. Se a gente não fizer isso agora, o desmatamento vai vir direto. Bom, e, finalmente,
A questão das cocadeiras, que nós conversamos também com a Prefeitura sobre isso, com a CCR. As cocadeiras é uma coisa tradicional aqui, mas que está assim, muito sem estrutura nenhuma. É proibido parar no acostamento, só para lembrar, a não ser em caso de emergência. Parou para comprar a cocada, é multa. Parou para fazer xixi, é multa. Parou para não sei o quê, é multa. Senão ia ser multa para tudo. Então, o que acontece? Poderíamos pegar um mirante, uma beira de barranco dessas para o lado do mar, um lugar bonito, fazer uma praça, sei lá, 3 vezes maior do que essa sala aqui, ou 4 vezes. A CCR ia lá, estava uma terraplenada, né? Se fazia um banheiro masculino e um feminino, e ali colocava as cocadeiras tudo organizado. Porque com a estrada, só para concluir, com a estrada pronta, a estrada vai ter 100% da extensão dela filmada com CFTV inteligente. O carro foi para o acostamento, automaticamente o robô captura a imagem e avisa o centro de operações. O PRF que vai estar ali vai falar, parou porque ele quer comprar não sei o quê, multa ele, é automático, não vai ter mais saída. Então, a gente tem que chegar, vai ser uma questão de segurança para o transporte importante e para a segurança pública também, porque os bandidos vão ficar tudo filmado, em alta resolução, né? Então, esse local para abrigar as cocadeiras de forma organizada, isso, inclusive, vai acabar virando uma atração turística da região, que hoje é uma coisa que ainda está desorganizada. A CCR com a NTT vão fazer um negócio desse tipo lá na Serra das Araras, na Dutra, que é para abrigar o pessoal que vende banana. Só que a gente aqui não está vendendo banana, nós estamos vendendo um produto acabado, que é uma coisa tradicional, que é a cocada de Muriqui. Bom, pessoal, muito obrigado, um abraço. Obrigado pelas suas contribuições, senhor Delmo. Agora vamos chamar o secretário de Obras da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, Luiz Eduardo Lopes. Não vai ver? Acho que desistiu. Então, chamar o secretário da Defesa Civil, Paulo Rogério. Senhor Paulo Rogério. Obrigado. Pode, fique à vontade. Boa tarde a todos. Falando aqui que nós fizemos um relatório anterior, tivemos com a sociedade civil, inclusive participou da reunião o senhor Delmo, da FEComércio, com todos os representantes, pessoal do Legislativo também, e do Executivo, por determinação do nosso prefeito Luiz Cláudio Ribeiro. Aqui de Mangaratiba, nós efetuamos um relatório técnico-social da duplicação da Rio Santos. De 13 pontos que a gente diagnosticou como fossem os mais importantes que a gente não conseguiu observar até hoje no que foi apresentado aí no plano de extensão da Rio Santos, duplicação da Rio Santos. São pontos que vou citar aqui os 13, que é o viaduto da entrada do Praia do Saco, que o senhor Delmo já falou com excelência aí. A passagem inferior também, que ele citou, sobre a passagem de pessoas nesse mesmo local, que já houve algumas tragédias nesses locais. As passarelas de pedestres. Nós somos uma região com 5 distritos ao longo da rodovia, e todos esses locais, todos os nossos empreendimentos, os grandes condomínios, as grandes empresas estão ao longo da rodovia. E a gente não vê as passarelas, os pontos de ônibus, quanto a isso, nesses locais onde vão ser adequados a essas passagens. O 4 é o retorno da Engaíba, né, relocação da Jusante, também já foi falado diversas vezes aí. O 5º, que depois a gente vai retornar nele, falar sobre o sistema de drenagem urbana, que é uma questão que hoje implica em 3 pontos cruciais aqui e causa um transtorno de perdas e danos para o município. E o 6º, reassentamento social e desapropriação, que também é outro caso aqui que traz ao município alguns questionamentos
junto à NTT e à CCR. O patrimônio também cultural, Cocadeiros de Buiqui, como 7º, que eu acho que também já foi citado. A reposição das áreas de lazer e convivência, que também são retirados ao longo dessa duplicação ali com o pessoal lá de Muriqui, lá do Morro da Encrenca também, e outros locais que vão ser retirados. A gente também gostaria de saber sobre isso, o 8º ponto. A readequação de pontos de ônibus e acessos, porque também vários bairros nossos, os distritos, ele tem acessos, e para esse acesso nós precisamos de alguns retornos para redução de velocidade e para, né, sair dali ter um retorno de velocidade nesses locais. Então, também aponta isso. Como no 10º, o plano de comunicações de informações durante a obra. A gente entende que nós somos um município, uma região, na verdade, turística, e todo o impacto que nós temos aqui na rodovia de informações ao público, que as pessoas fiquem 2, 3 horas, às vezes, para chegar ao nosso município, e isso sendo radial turístico, isso é muito complicado, isso pode trazer perdas e danos muito consequentes para o nosso município. Inclusive, a gente precisa transitar Rio Santos como sendo a rua principal do nosso município. Muitas vezes, questões de socorro, de atendimento, a gente precisa desses locais. Então, nós temos que ter um plano de comunicações muito forte com a CCR e a NTT, de tudo que for ocorrer, assim como informa lá, quando tem explosões, na Dutra, essa parte de coisas, nós tentarmos fazer um plano realmente que a gente informe a população de forma efetiva. 11, o retorno de Conceição de Jacareí, também é uma questão que a gente não pode deixar de observar, também foi citado pelo senhor Delmo e pelo Rafael. 12, a travessia de animais silvestres, também que a gente tem que discutir isso. Eu sei que é pelo IBAMA, mas também o município, eu acho que também aponta outros pontos que precisam ter, pelas nossas características aqui, de ser o verde, ter a transição ali de animais. Então, esse é outro ponto. E o 13, a integração de locais de recolhimento de resíduos urbanos e depósitos. A gente tem que entender que toda essa região, ela tem uma questão de todos os municípios ali, a gente ter esses locais de retirada de resíduos, né? Os 2 pontos que eu quero abordar aqui, mais sérios, da minha capacidade, é sistema de drenagem urbana. A gente tem 3 pontos hoje que afetam diretamente o município: Praia Grande, a Nova Mangaratiba e Itacuruçá. A gente tem 3 pontos ali que a gente tem que saber que estamos entre o morro e o mar. E nisso você tem a Rio Santos ali. E toda essa água capitaneada ali, em algum modo, ela interfere até a chegada do mar. E a gente tem que canalizar isso. A faixa de domínio que vai à CCR tem que se conectar com alguma obra da SEDAI ou com a obra do próprio município para essa posição, porque ali realmente está afetando os moradores e não tem como a gente não ter essa interseção realmente a água até chegar no fator comum ali. O reassentamento, as sociais desapropriações, eu falo aqui como um informe. O que a gente tem observado, que as pessoas que foram reassentadas e foram indenizadas, elas estão comprando em locais que hoje são áreas de riscos mapeadas pela Defesa Civil, pelo município. Essas questões lá foram debatidas no relatório, existe lá no MPF, o inquérito citado nessa situação, e nós gostaríamos que, como foi feito lá, essas pessoas fossem acompanhado realmente por 12 meses, como diz a norma, ou até 24 meses. O secretário de obras me deixou usar o tempo dele, né? Mas então, você tá só um pouquinho. Eu estou inscrito. Está todo mundo estourando o tema, a gente vai ficar até de noite aqui. Não, tudo bem. Então, são os pontos que a gente tem que observar, a gente queria falar, a gente está vendo já a presença do nosso prefeito ali, Luiz Cláudio Ribeiro, que estava participando, então foi o que pediu para a formulação do relatório, e aqui a gente deixa aqui esses pontos a ser observados. Tá bom? Obrigado a todos aí. Você pode deixar o relatório também com a gente, tá? Agora eu queria chamar o prefeito Luiz Cláudio Ribeiro, de Mangaratiba.
Bom, uma boa tarde a todas e a todos. Queria aqui saudar a todos presentes aqui, na pessoa do meu amigo Delmo Pinho. Queria muito agradecer também pela parceria de sempre. Queria deixar registrado aqui a importância de ter aqui a sociedade civil presente, os órgãos também aqui do município de Mangaratiba presente. Eu deixei o nosso secretário expor aqui todos os tópicos trabalhados durante esses últimos meses para poder passar em audiência pública, mas eu entendo também a importância desse debate junto à sociedade civil. Então, aqui eu não vou me alongar muito, acho que o Scarani aqui foi nosso representante oficial via prefeitura para poder expor todos os tópicos, e aqui eu só tenho a agradecer a vocês, dizer a importância que tem desse debate, dessa audiência pública, que fique registrado aqui, para que a gente não possa realmente, em algum momento, sofrer a nossa população, ter algum problema que possa causar impactos sociais, culturais, enfim, de infraestrutura, que possa prejudicar a população de Mangaratiba. Eu, como prefeito, né, a gente conduzindo essa sociedade como um todo, a gente quer realmente dias melhores para a cidade, que não passa por nenhum transtorno, que eu acredito que no poder do diálogo a transformação vem. Então, só queria agradecer a todos presentes, dizer que eu fico aqui na audiência e vamos abrir, né, a fala para toda a sociedade como um todo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito. Chamar o secretário de Serviço Público de Mangaratiba, seu Sérgio Galdino Júnior. Boa tarde a todos. Uma preocupação nossa, que o prefeito cobra bastante, é com relação às comunidades que nós temos, os bairros da Cachoeira 1, Cachoeira 2, Itacurubitiba, com relação à coleta distrital de lixo, resíduo dessa comunidade. Como será feito isso? Porque os caminhões têm que entrar, reduzir para poder entrar nas localidades e reduzir para poder sair. Então, ali, como no projeto que a gente estava vendo, o Coronel Scarani, vão ser fechadas essas passagens. Então, como a gente vai entrar, como vai sair, como vai ser o atendimento dessas comunidades. E outra questão é com relação às áreas de lazer e de convivência. Porque em Muriqui, ali na altura do Morro da Encrenca, já foi desmontado um campo de futebol que as crianças utilizavam aquilo ali diariamente para lazer e convivência das famílias no local. E até o momento não foi dada uma solução ou uma posição sobre isso, né? Simplesmente foi retirado e até agora a gente não sabe como vai ser recolocada essa área de lazer para a comunidade ali. E a outra parte que nos preocupa muito é com relação à Conceição de Jacareí, esse retorno que o nosso amigo Delmo colocou, o Coronel Scarani. Nós temos um bairro que a parte baixa é a praia, e a parte alta, onde tem a outra parte da cidade ali, do distrito. Nós temos um posto de saúde na parte alta, nós temos um DPO na parte baixa. Como vai ser essa movimentação, essa transferência de um lado para o outro? O comércio ali é muito forte, o turismo ali movimenta muito, então a gente não pode deixar simplesmente sem uma resposta para a população. Então o prefeito vem cobrando muito a respeito de todos esses assuntos e a gente precisa realmente sentar com a CCR, com a ajuda dos órgãos competentes, para que a gente possa viabilizar o atendimento a todas as localidades. Tá bom? E do mais é isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Chamar seu Wagner Martins, presidente da Câmara de Vereadores de Paraty. Boa tarde, senhoras e senhores. Quero cumprimentar aqui os representantes do Poder Público, da NTT. Falo aqui como vereador presidente da Câmara, mas também como morador da comunidade Caiçara de São Gonçalo, integrante do Fórum de Comunidades Tradicionais de Paraty, Angra dos Reis e Ubatuba, e uma área mais ampliada agora de atuação do Fórum de São Sebastião a Mangaratiba, em parcerias
com a Fiocruz e vários outros projetos que a gente trabalha no território. Acho que um momento oportuno, fiquei muito otimista com essa reunião, que acho que é o primeiro encontro que a gente tem possibilidade de falar, uma vez que a gente recebeu toda essa infraestrutura, seja o Free Flow, e sem a devida participação popular. É uma crítica que a gente faz. A consulta livre e prévia informada às comunidades tradicionais foi desrespeitada. Já pergunto aqui se tem alguma representação do Ministério Público Federal, que eu acho que era importantíssimo estar aqui, afinal é o advogado do povo, é o advogado da população, fiscalizador. É uma pena não estar aqui. Eles foram comunicados da reunião. É uma pena. E do Ministério do Transportes também, acho que tem alguém? Tá. Bom, uma vez que é feita a concessão, a gente já foi falado aqui, tem um contrato, mas não é um contrato feito em pedra, né? Acho que essa é a oportunidade de dialogar com os municípios e a gente encontrar as soluções para os problemas que estão aqui e que nós estamos aqui representando. Não sai da nossa cabeça, são questões que vai desde questões muito básicas. E eu estava conversando com o nosso procurador da Câmara ali, tivemos uma informação que aumentou cerca de 80% o número de acidentes no nosso trecho de Paraty. E outro dia eu estava fazendo uma fiscalização na rodovia, tinha um carro da Polícia Rodoviária Federal estacionado, inclusive tem demandas concretas da Polícia Rodoviária Federal que não são levadas em consideração, e isso foi a fala de um agente da Polícia Rodoviária. Desde sinalização em curvas e em espaços que têm aumentado o número de acidentes, e no trevo de Paraty é um típico caso desse, que tem um fluxo grande, onde nós tivemos recentemente vários acidentes, inclusive com morte de pessoas. E, na minha qualidade também de técnico de segurança do trabalho, eu entendo que quando a gente tem um risco, a gente mitiga ou a gente elimina o risco. E se a gente está vendo que tem um risco iminente desse, e a gente não resolve o problema, no mínimo nós estamos prevaricando e colocando a vida da população em risco. Então, ao identificar um risco, como existe naquele trevo, em vários outros acessos da nossa BR, a gente precisa eliminar o risco ou mitigar, seja com redutor de velocidade, enfim, aqui os termos e as possibilidades são diversas. Eu enumerei vários pontos, mas eu gostaria de também poder mais participar hoje, e nós vamos estar enviando em breve, a partir dessa reunião, dessa audiência, as nossas solicitações. Eu acho que tem solicitações que são obras de infraestrutura, que podem ser feitas, mas também a gente levar em consideração que uma simples poda de galhos na BR não envolve grandes recursos. E eu tenho documentos, tem vídeos que mostram o que isso tem colocado em risco a trafegabilidade na BR. Se você precisar usar uma faixa de recuo para fazer uma manobra de desvio, você vai pegar um galho de árvore, que foi feito aqui, falou aqui da importância da proteção marginal, mas a gente coloca em risco o tráfego de uma pessoa, de um caminhão, de um carro maior, que vai bater num galho e vai sofrer um acidente se você precisar, inclusive, desviar de um outro veículo. Temos muitas coisas, eu também gostaria que fosse levado em consideração uma questão principal. A BR de 1970, e as comunidades já habitavam no seu litoral. E algumas famílias elas habitam na faixa marginal. E a gente tem que levar em consideração, ora são 40 metros, ora são 15 metros do eixo. Essas comunidades não podem, mais uma vez, ser penalizadas e essas famílias serem retiradas dos seus territórios. Então, fazer a defesa que a gente tenha consideração. E na faixa de domínio, tem comunidades que usam a faixa de domínio para estacionamento, transferir isso para a municipalidade, a exemplo da Praia de São Gonçalo, e entre outras praias da nossa região, que podemos usar como exemplo de estacionamentos em concessão com o município. Parabenizar o companheiro aqui do mandato, deputado Hugo, que tem puxado isso. E a gente, se precisar, os municípios, as câmaras, fazer interlocução com o Ministério do Transporte, para que a gente possa, sim, encontrar soluções, seja com recursos na revisão de contratos, seja com passarelas a mais, enfim, encontrar solução para a população. Esse é o nosso desejo de estar aqui representando a população. Obrigado, senhor Wagner.
Só antes de chamar o próximo, seu Wagner, a Polícia Rodoviária é nossa parceira e ela é muito ouvida, sabe? Inclusive, a concessionária equipa a Polícia Rodoviária no trecho concedido. Tá. Chamar agora o senhor Eric Porto, vereador de Paraty também. Boa tarde a todos. Agradecer aí a oportunidade. Agradecer ao Rafa, ao Hugo Leal também, vereador Vaguinho, por estar com a gente nessa demanda. Primeiramente, eu queria fazer uma crítica à CCR. Como disse o vereador Vaguinho, nós não fomos e nós não conseguimos nos relacionar com a CCR. Né? A gente está há 8 meses nesse mandato e sequer a gente tem um e-mail respondido ou sequer a gente tem alguma interlocução que a gente possa fazer e levar as demandas da nossa comunidade. Né? Vai por e-mail, vai por telefone, eu não sei com quem eu falo. Então, hoje a gente está aqui inicialmente para isso. E aí eu vou colocar alguns pontos. Né? A gente quer e a gente precisa, no município de Paraty, um ponto de relacionamento físico com a CCR. Se vocês não sabem, a nossa região é o maior polo turístico do Rio de Janeiro e Paraty é a cidade que recebe o maior número de turistas no estado do Rio de Janeiro e a terceira cidade mais visitada por estrangeiros europeus aqui nesse estado, tá? E também no Brasil. Então, a gente precisa, de fato, que a gente tenha essa aproximação para a gente colocar as nossas pautas. Né? E a exemplo do que foi falado aqui, nós temos ali um perigo muito grande, que é o trevo da cidade de Paraty. Essa BR ela cortou todas essas comunidades na década de 70, e hoje a CCR chegou com essa concessão, sem ter essa interlocução com o município, e o que está acontecendo ali são mortes, acidentes, e a gente precisa ter um respaldo dessa concessão para transferir essa responsabilidade que a gente tem ali para quem realmente possa nos ajudar. Nós temos uma cidade que ela é dividida ao meio, onde metade dela passa por esse trevo, os acidentes acontecem diariamente e a gente não tem uma passagem ali. Eu entendo que a CCR quer ter a liberdade do seu usuário de cortar ali sem ter parada e tal, mas a gente não pode colocar em risco o munícipe da nossa cidade. Nós temos uma outra demanda importante, que é a do Free Flow. A gente tem as comunidades do lado norte, inclusive do São Gonçalo, como foi falado pelo Vaguinho, Taquari e São Gonçalo, que eles usam muito essa parte aqui de Paraty, que chama Perequê. E aí eles passam por esse Free Flow. Por quê? Porque eles usam o mercado, eles usam a escola, que acaba tendo um valor mais baixo do que o nosso município. Né, porque, por conta do turismo, tem esses valores elevados. E a gente também precisa que essas comunidades ou tenha dispensa de pagamento, ou que esse DANF que vocês falaram aí seja um pouco mais elevado. Falamos de 10% de desconto. Isso acaba não fazendo diferença para aquelas comunidades. Então, a gente precisa, de fato. Outra coisa nós estamos ali do trevo da cidade, 3 quilômetros para o norte, 3 quilômetros para o sul. Nós temos grandes marinas, né, que ali tem mais de 4.000 trabalhadores. Então, a gente está falando de uma região urbana. Nós queremos ali uma ciclovia e iluminação. Eu entendo, novamente, que a CCR quer ter a melhor maneira do seu usuário praticar na rodovia, mas a gente precisa dar capacidade e segurança para o nosso morador do nosso município. Existem outras demandas aqui, como as entradas dos bairros, que estão totalmente desobstruídas, falta de sinalização. Posso falar aí que a gente tem mais de 20 bairros que circundam essa estrada ali na nossa região. E é isso, queria receber esse planejamento, eu dei uma olhada ali, que o assessor do Hugo mandou para mim, mas aquilo por altimetria, eu gostaria de olhar, de fato, qual é o lugar onde a gente vai ter intervenção
da CCR ali na nossa região. Mas eu coloco com força que a gente precisa ter intervenção no trevo municipal de Paraty. A nossa população não aguenta mais assistir diariamente o perigo que aquelas crianças, que aquelas famílias, inclusive eu também transito ali diariamente. Tá bom? São essas minhas palavras, agradeço o espaço. Como o vereador Vaguinho falou, a gente vai protocolar ali uma lista de demandas, mas a gente quer um relacionamento direto com a CCR. Precisa ter uma pessoa física que a gente possa se relacionar para buscar essas soluções. Né? Falar com o escuro, falar com o e-mail, infelizmente, é muito difícil. Um abraço a todos. Senhor Érico, pode aguardar um pouco. Otávio, você quer se manifestar sobre esse item da comunicação da concessionária? Pode? Não, tá bom, já vou pegar o contato com o senhor. Te dou o microfone. Porque eu acho injusto eu chamar ele para falar e você não está com o microfone. Por isso que eu pedi. Com certeza. Estou à vontade e vou pegar o telefone dele, o que for preciso, mas a gente precisa ser ouvido. Né? Somos os representantes daquela comunidade. Bom. Senhor Érico, também pode procurar a NTT, o Frederico e a Simone, que eles chegam na concessionária, tá? Obrigado pela contribuição. Seu André Gomes, advogado. Boa tarde. Eu represento uma empresa lá de Angra dos Reis que nós fomos surpreendidos na sexta-feira com a informação que, com essa duplicação da rodovia Rio Santos, uma área de sua propriedade será atingida. Então, o que a empresa que eu estou vendo aqui, em nome da empresa, é o que eu estou vendo aqui as pessoas reclamarem. Assim, a gente não tem informações, a gente não tem acesso ao modelo dessa duplicação. Eu também acho muito estranho aqui o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual não está presente. Eu ouvi falar aqui que essa divulgação dessa audiência pública é feita pelo Diário Oficial da União. A gente sabe que ninguém lê o Diário Oficial da União. Eu estou vendo aqui vereadores de Mangaratiba, de Paraty, não estou vendo nenhum vereador de Angra dos Reis aqui. Isso é muito ruim para a nossa cidade. Eu vi aqui o vereador falando da questão da ciclovia. Realmente, a gente mora lá em Angra, o trecho da cidade que é cortado ali, as pessoas vão trabalhar na cidade de bicicleta. Tanto é que até brinco, que Angra parece a China, que todo mundo vai de bicicleta. E a gente também não sabe se vai ter ciclovia, e como que as pessoas, com quem que elas podem se relacionar para poder discutir, para poder conversar, que eu também acho que é através do diálogo que a gente... não somos contra a duplicação, não sou contra, a empresa pelo qual eu trabalho também não é contra a duplicação, acho que ninguém é contra, tá? Mas a gente precisa conversar, a gente precisa entender como é isso, porque a duplicação da Rio Santos também não pode atrapalhar a atividade empresarial. E, no caso do meu cliente lá, ele está há anos para conseguir fazer esse empreendimento. Agora, na portinha para ele começar a dar início, ele é surpreendido com isso. Ele não quer litigar com a CCR, nem com a União. A gente sabe que ninguém ganha com isso, vai demorar, para ele isso não interessa. Então, assim, a gente busca aqui o diálogo e queremos saber com quem que a gente pode falar, onde a gente pode falar sobre isso, e onde a gente tem acesso ao projeto da duplicação. E se esse projeto que já está pronto, que a gente não tem conhecimento, ele é possível de ter alteração. É só isso, eu não vou me alongar mais, e era só isso que eu queria deixar registrado aqui. Tá. Sr. André, o site da NTT tem as informações da concessão, o local das intervenções, os projetos não estão prontos ainda, mas eu já tenho a localização. Inclusive, que foi o vereador que falou que não sabe onde vão acontecer. Mas isso a gente tem abertura para o diálogo, para tentar rever o projeto? Você pode usar o microfone, que está sendo gravada a reunião. Sim, com essa informação que o senhor passou, é possível alteração de projeto, a gente sentar numa mesa para conversar,
para rever isso, porque, assim, você acabou de me falar que está na página da NTT, mas ninguém sabe disso. A verdade, isso não foi publicado na grande imprensa, na grande mídia. Se a gente não vem aqui, eu fiquei sabendo disso por um acaso. É isso que as pessoas reclamam. Eu não estou aqui também, eu estou querendo assim o melhor. A comunicação, mas existe... Porque, assim, chegar de surpresa, que nem agora nós vimos aqui, estava vindo para cá com colegas meus, vimos que a imprensa está noticiando que lá em Angra dos Reis as pessoas estão sendo notificadas que vão ter que desocupar a margem da rodovia, pessoas que estão ali há 30, 40 anos com comércio, com residência, e são surpreendidas assim. É só isso. Tá, mas está na área de domínio. Mas estão, assim, não existe uso capião, a gente sabe disso, não pode, mas o poder público... não, então, mas... O Otávio quer conversar um pouco. Sim, sim. Acho que só para reforçar, né? Então, mais próximo ao microfone. Todo o investimento que tem na Rio Santos, né, na 101, está previsto nesse PER, né, que é o Programa de Exploração de Rodovia. Opa, deixa eu ver aqui, obrigado. Que é o Programa de Exploração de Rodovia. Então, lá tem essa previsão que eu até mostrei, desses 9 anos de obras, que fala sobre a duplicação, quais são os pontos, quilômetro, rodovia. Não há problema nenhum, nós podemos passar isso, e isso é público, né, está no site da NTT, mas projeto executivo ainda nós não temos. Então, por isso, nós não conseguimos passar para vocês qual vai ser a área afetada. Nós temos qual vai ser o investimento a ser realizado na Rio Santos. Mas esses investimentos, como até mencionei, está previsto para 2028, as primeiras entregas até 2031. Então, a gente está ainda na fase ainda que está em croquis, está em estudo, análise, para depois ter esse projeto executivo. Só uma pergunta. Então, tem como a gente conversar ainda? E onde que a gente consegue sentar, onde que a gente procura para debater isso? Pode me procurar. Eu vou pegar seu contato, então, aí. Por gentileza. Muito obrigado. Como o vereador já falou aqui, não é escrito na pedra o nosso contrato. Então, a gente vai adaptando e aperfeiçoando os projetos, é claro. Chamando a senhora Cristiane Salomão, empreendimentos imobiliários. Posso. Boa tarde a todos. Vou cumprimentar a mesa, a senhora Simone, em respeito à força feminina aqui. A minha questão aqui, eu vou só fazer uma breve introdução, mas André é meu colega e o nosso problema é comum. Primeiro, eu queria deixar registrado que uma rodovia sob concessão é um equipamento público, a ser utilizado pelo público e bom para o público, para o povo, né? Não podemos ter um projeto que, de forma imperativa, pegue um papel, desenhe bonito e dane-se o que está em volta, né? E é isso que eu tenho visto aqui. Até fiquei muito surpresa com a quantidade de problemas que está Paraty, que está o meu amigo. Eu nem sabia que tinha esse problema todo, meu problema mais pontual. Então, assim, fico muito, inclusive, decepcionada, né, como estão sendo levados projetos da concessão, da rodovia. Dito isso, quero também, número 2 da minha manifestação, dizer que reunião participativa, igual ao meu colega André, não sei quem mais aqui, eu não tinha ideia de que isso tinha acontecido na minha cidade, em Angra dos Reis. A publicidade dada através do Diário Oficial, ela é completamente ineficiente, né? Ineficaz, não alcança quem? Quem é o usuário, gente, do bem público? Quem é o destinatário final desse bem público, que é a rodovia? São os seus usuários, mas são, e principalmente, aqueles que da rodovia necessitam, utilizam, moram próximo, precisam fazer o seu trajeto. E cadê esse povo? Aonde que essa comunicação da reunião participativa está chegando a esse destinatário? Eu não sou uma pessoa mal informada, eu não soube que teve na minha cidade. Não teve um programa de rádio, um banner na rua, um papelzinho na parede. Eu não tive nada.
Eu tive um diário oficial que ontem eu soube que teve, na minha cidade, uma reunião. Acho que isso tem que ser imediatamente revisto, sob pena da resolução, que é a aplicação da reunião participativa, ser letra morta. Não vai haver participação, né? O que vai haver? Só um protocolo de que, olha, foi feito um processo democrático de oitiva. Não foi. Me desculpa, nem está sendo. Eu vi um número aqui de 25 milhões de usuários atendidos. Eu devo ter 100 pessoas aqui dentro, não sei quantas teve em Angra. E todos nós, digo, usuários, não só da rodovia, como de todo o terreno ao entorno dela. E cada um com o seu problema. Dito isso, quero falar com a mesma questão do André. Recebi ontem um mapa num terreno em Angra dos Reis, avaliado em 14 milhões, que a empresa AR se viu surpreendida que a duplicação da rodovia e uma alteração no trecho da rodovia pega 90% desse terreno, de 12.400 metros quadrados. Um terreno em que nós temos em andamento a aprovação de um shopping, um terreno em que o shopping, em atividade, tem mais de 2.500 empregos diretos, e ela é a proprietária. E nós não fomos chamados para nada. Nós nem sabíamos que o terreno estaria sendo objeto ou num projeto de futura desapropriação. Não dá. Vocês não podem sentar em cima de um mapa, me desculpa, e achar que o traçado da rodovia se sobrepõe a tudo ao seu entorno. Há de ter a conversa, o diálogo, há de ter a alternativa ainda, cadê meu amigo Delmo, que implique num aumento do pedágio. O que não pode é prejudicar, mitigar, ou até mesmo excluir a utilização da minha propriedade. Entende? Então, assim, eu vim aqui, vou fazer o estudo, vou mandar. Achei muito bom os seus desenhos, isso é muito bom. Só que quantos outros mais não têm ideia que isso aqui está acontecendo? Volto a dizer, leio o jornal, vejo mídia, me interesso pelos assuntos da minha cidade e nem soube que lá aconteceu. Deixa eu ver, meu tempo está esgotado, vou pedir só mais um minutinho. 3 reuniões foram marcadas para reunião participativa. E aí me parece que, a pedido, foram 5. Eu acho muito pouco. As mudanças atingem, vocês que deram um número, 25 milhões de pessoas. Não dá para resumir isso em 5 reuniões. Muito obrigada. Cristiano. Tá. Marcelo, nada pessoal, né? CPF tá, não, né? Você sabe. Quanto à comunicação, nós vamos melhorar mesmo. Está ruim, está ruim. Mas, assim, os vereadores, o prefeito, eles representam a comunidade. Então, não cabe, né, não dá para chamar todo mundo, mas eu acho que tem uma representatividade muito grande. Agradeço a participação dos políticos aqui, porque eles trazem a voz, como Rafael, o seu Delmo, você vê que eles representam milhares de pessoas, os dois aqui. E foram muitas contribuições que eles passaram, porque, como está sendo gravada a reunião, nós vamos responder todas as passarelas que ele pediu, todos, se cabe ou não cabe, vai ser discutido. Tá? Então, nós temos que melhorar a comunicação, mas a participação da sociedade, eu acho que está sendo atendida. Tem que melhorar, mas está sendo atendida. Para que eles possam trazer a demanda, a população tem que saber que ela existe e tem que chegar até eles. Me desculpa, eu vi todas as reivindicações aqui dos municípios e são muito genéricas, até porque elas são comuns a todos. Recuo, o pessoal que está na margem, na faixa, isso aí, até discurso pronto que qualquer um aqui é capaz. O que eu acho é que cada município deve promover a sua discussão para poder trazer para vocês. Eu discordo que foram genéricos, foram bem pontuais, então
As obras estão localizadas, pediram para trocar de local. Ah, sim. Quem teve informação, claro, claro. A gente vai, agora, quanto à desapropriação, os projetos estão sendo executados ainda, sendo elaborados. Eles vão ser arredondados, né? Aperfeiçoados. Se eles encontrarem no projeto tiver previsto uma área que vai ter um empreendimento da prefeitura, alguma coisa, vamos. Não, mas eu não estou falando de prédio público, eu estou falando do empresário, do privado. Mesmo empresário. Ah, sim. Não vai ser nada imposto mesmo, não. Ah, ok. Te agradeço. Muito obrigada. Agora, o advogado, senhor José Antônio Azevedo. Obrigado a todos. Boa tarde. Veja bem, vou chamar a atenção de novo, já foi dito isso aqui, mas nunca é demais repetir. A falta de comunicação e de divulgação das reuniões participativas, elas são ruins. Ninguém lê diário oficial, isso é tranquilo. Acho que poderia ter banner, acho que poderia ter outdoor nas cidades, para convocar as pessoas a participarem dessa reunião. A questão específica aqui é o seguinte, foi colocado aqui pelo doutor André, eu sou advogado também, conheço o doutor André, doutora Cristiane, foi colocado aqui dessa passagem da rodovia duplicada neste imóvel, que fica acima do bairro Parque das Palmeiras. Eu moro no Parque das Palmeiras. Eu moro exatamente embaixo. Se tirar essa rodovia lá do canto onde ela está e trazer para perto do barranco, eu posso acordar de manhã com uma carreta em cima da minha casa. Isso eu não tenho a menor dúvida. Por quê? Porque este terreno e esta parte que está ali, ele funciona como zona de amortecimento. Ah, Zé Antônio, mas é muito difícil acontecer. Mas pode. Então, se temos um risco muito maior agora, por que não evitar esse risco? E aí eu acho que a CCR tem que se debruçar em cima do seu projeto e não permitir a modificação desse trajeto, porque senão vai acontecer um problema. Ali passa carreta com bobina vindo da CSN, que vai para o Porto de Angra dos Reis. Uma bobina daquela descendo de morro abaixo, vai acontecer uma tragédia. Então, é importante que se tenha noção de não se permitir o afastamento, trazer essa rodovia de onde ela está para próxima da ladeira, que fica acima do Parque das Palmeiras. Ah, Zé Antônio, você está defendendo porque é um bairro seu? Claro, eu moro ali, meus netos estão ali, meus filhos estão ali, eu moro ali. Eu não estou falando em nome de terceiro, eu estou falando em nome da minha família e dos meus vizinhos. É um bairro populoso e que corre esse risco e eu acho que tem que ser revisto. As outras questões é o seguinte, aí vou para a questão da cidade, tá certo? Colocado isso na questão do meu bairro, para a questão da cidade. É importante, aí eu ouvi, e não sei se isso se fundamenta, que o trevo do Morro da Cruz vai deixar de existir. O Morro da Cruz é um bairro que tem em Angra dos Reis, todo mundo conhece, e que o retorno será lá no trevo da cidade hoje, embaixo da Sapinhatuba. Ali já é um caos. Se os senhores andarem ali 5h30, 6 horas, você leva 20, 30 minutos para sair daquele enroncamento naquele trevo que temos na cidade. Então, não dá para tirar o trevo do Morro da Cruz. Qual é a sugestão?